Apesar do nome, o FIBBank Garantias não é um banco e não tem autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira. A empresa tem sido contestada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas garantias prestadas a contribuintes alvos de execuções fiscais. E foi essa empresa que ofereceu garantia de 80,7 milhões para que a Precisa Medicamentos pudesse concretizar a venda de 20 milhões de doses da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. O contrato foi cancelado por suspeitas de irregularidades levantadas pela CPI. O diretor-presidente do FIBBank, Roberto Pereira Ramos Júnior, foi mais um depoente que chegou à CPI amparado por habeas corpus, mas disse que estava disposto a dar todos os esclarecimentos. Ele disse que começou a trabalhar no FIBBank em agosto de 2017, no cargo de diretor e depois de presidente. Segundo ele, a empresa presta garantias a vários tipos de operações, desde aluguéis até grandes contratos, como o da Precisa Medicamentos. O faturamento da empresa no ano passado, segundo ele, foi de R$1 milhão. Este ano, até agora, cerca de 650 mil. Ele ressaltou que é uma empresa pequena, mas o capital social, integralizado por 2 terrenos, surpreendeu a CPI pelo valor. O senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura, sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi. Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, mas o capital 7,5 bi. Vossa Excelência, que é um expert em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, me diga, me explique, Vossa Excelência, por favor, se é uma empresa pequena que tem 7,5 bi de capital, me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, senador Jorginho. Explique para o administrador. Só falta ele ter pedido um Pronamp também. Não, explica aqui, porque eu perguntei qual era a formação dele, até para saber qual é a formação. Ele não é nenhum, ele é administrador de empresa. Dizer que uma empresa que tem capital social de 7,5 bi é uma empresa de pequeno porte, eu não sei mais o que é de médio e grande porte. Esse capital social é integralizado? A partir de quê? Sim, integralizado. É a partir de quê? A pergunta do senador Imóveis. Imóveis. A partir de imóveis. Imóveis. Quais são os imóveis? Correto. São 2 imóveis principais, um na cidade de São Paulo e outro na cidade de Castro, no Paraná. Quantos imóveis? 2. São 2 imóveis. 2 imóveis no valor de 7 bilhões e meio? Sim, senhor. Não, Isso é 10% da área fundiária de Curitiba. Um imóvel, senhor presidente, era no valor de 7,2 e não estava em São Paulo, começou em Curitiba. Aí mudou-se a matrícula e foi para São Paulo. Só piora. O imóvel voador que saiu de Curitiba e foi para São Paulo no valor de 7 bilhões e 200. Não, 2 imóveis por 7 bi, né? Tem que ser um Um imóvel. por 7,2 e o outro por 300 Senador milhões. Marcos, isso é 10% da área urbana de Curitiba. E é importante que esses imóveis eles sejam, a partir de hoje ou de amanhã, apresentados ao Brasil, para que... Não, eu acho que aí, já que esse imóvel vale tanto, não haja dúvida. já que esse imóvel vale tanto, seria importante até identificar que imóvel é esse. Que imóvel é esse que vale... Senhor relator e senador Marcos Rogério, a mansão mais valiosa do planeta não vale isso. Roberto Pereira Júnior disse que a empresa emitiu 112 garantias no último ano, mas não soube dizer quantas são objeto de ações judiciais. Várias outras perguntas ele não soube responder, mas disse que enviaria as informações. E foi contraditório ao falar sobre a data em que foi emitida a carta-fiança para a Precisa. O senhor manda um documento oficial a essa comissão parlamentar de inquérito. Mais ainda, o senhor grifa o documento, coloca em negrito e destaca: assinado eletronicamente no dia 17 de fevereiro de 2021. E a carta está aqui com a data eletrônica 17 de março. Nós estamos falando da carta de garantia, senhor presidente? Essa mesmo. Mas não poderia ser 17 de fevereiro, porque o contrato foi assinado dia 25 de fevereiro. Claro, por isso é que ele está levantando. Por óbvio. O senhor leu o documento que mandou para a CPI ou assinou sem ler? Com certeza eu li.
Com certeza o senhor leu, apesar de informar datas erradas. Então o senhor propositadamente informou a data errada. Então o senhor leu e informou erradamente. Em hipótese alguma, Como o tempo diminuto que foi dado para levantar todos os relatórios, foi uma carga muito pesada para levantar toda a documentação, tanto que eu havia pedido a Vossa Excelência, ao presidente da mesa, mais um dia para que pudesse levantar todos os documentos para munir ao nobre... Senhor Roberto, com a data máxima venha, senhor Roberto, com a data máxima venha. Mas veja, o senhor manda um documento oficial para essa comissão parlamentar de inquérito e o senhor ainda grifa, coloca em negrito. Ou seja, no documento que o senhor assinou, o senhor tinha certeza do que estava dizendo. Uma suspeita levantada pela CPI diz respeito à criação da empresa FIBBank. Roberto Pereira Ramos Júnior disse que ela foi comprada em 2016 por duas empresas, a MB Guaçu e a Pico do Juazeiro. Informações que chegaram à comissão mostram que ela foi comprada de Geraldo Rodrigues Machado, que o senador Randolfo Rodrigues explicou quem é. Tomou conhecimento o oficial, em consulta feita à Receita Federal, a agência em Santana do Ipanema, que na data de hoje, 10 de março de 2016, o noticiante compareceu a essa delegacia de polícia para noticiar que tomou conhecimento do surgimento de outras duas empresas em seu nome, no estado de São Paulo. Contudo, mais uma vez, ressalta o noticiante não ser empresário. Tampouco, nunca foi no estado de São Paulo. Aliás, o seu Geraldo, nosso Geraldão, lá de Pão de Açúcar, senador Renan, ele tentou requisitar auxílio emergencial e não conseguiu porque constava isto no registro dele. Ele foi questionado sobre a relação com Marcos Tolentino, que aparece como advogado de uma das empresas que formam o FIBBank. A suspeita da CPI é de que Tolentino seja o verdadeiro dono da empresa. O Dr. Marcos Tolentino, ele é advogado do senhor Ricardo Benetti e procurador da empresa sócia do FIBBank, Pico do Juazeiro. A pergunta é o seguinte: por que o senhor Marcos Tolentino, que é amigo do deputado Ricardo Barros e muito próximo, aparece em diversos contratos em interface com a Justiça como representante, procurador ou administrador do FIBBank e de outras empresas ligadas ao FIBBank? O que eu tenho conhecimento é que ele é procurador da Pico do Juazeiro. Então ele aparece porque é procurador da Pico do Juazeiro. Correto, senador. Só para ter uma informação, Marcos Tolentino, são várias as matérias que saíram, que ele seria o verdadeiro dono do FIBBank, sendo uma espécie de sócio oculto da empresa, por ser amigo de Ricardo Barros, teria facilitado a emissão da carta-fiança em favor da Precisa Medicamentos, para satisfazer os interesses do deputado na execução do contrato da Covaxin, porque o deputado, além de falar com o presidente da República, para falar com o primeiro-ministro da Índia, além de fazer a lei no Congresso Nacional que possibilitou o contrato com a Covaxin, é muito próximo do Marcos Tolentino. O senhor me permite, senhor relator? Quais são as empresas que integralizam o capital do FIBBank? Pico do Juazeiro e MB Guaçu. Eu quero, senhor relator... A Pico Juazeiro é a dona do terreno 7B? MB Guaçu. Hein? MB Guaçu. O senhor conhece a MB Guaçu? Conheço. Faz parte do... Faz parte. E é dona de outro terreno de 300 milhões em São Paulo? A Pico do Juazeiro. A Pico do Juazeiro? Paraná. Paraná. E o senhor Marco Tolentino não tem nenhuma relação com o FIBBank? De meu conhecimento, não. Bom, eu acho que estamos avançando, senhor relator, porque já está do meu conhecimento. Quero reiterar a pergunta. A MB Guaçu, o senhor conhece, é a empresa que integraliza o capital do FIBBank, é isso? Desculpe, correto. Perfeitamente. O senhor então, se o senhor relator me permite... Por favor. O endereço da MB Guaçu
O endereço da Embi Iguaçu é o mesmo endereço do senhor Marcos Tolentino, de São Paulo, do escritório dele.